Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta quarta dois brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por supostamente integrarem uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital. É a primeira vez que os Estados Unidos fizeram uma sanção por elo com o PCC, depois da facção ter sido definida como terrorista pelo país. Vamos ver no telão? Coloca aí, pessoal, quem são essas empresas para a gente trazer essa informação. A gente vai contar então para você. Estou aqui já com o Samuel Pancha, eu ia apresentar o Samuel porque ele vai falar sobre isso, mas já colocamos ele aqui para poder colocar no telão essas empresas. Coloca aí, gente, as empresas para a gente saber. Abre aí para todo mundo ver. Ó. Os brasileiros sancionados são o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. E as empresas sancionadas é a Victory Trade Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Limitada, PixWave Soluções de Pagamento Limitada, Wave Construções Inteligentes Limitadas e essa Avenidas Flutuantes Unipessoal, essa é a empresa portuguesa, essa que foi, então, sancionada. E olha, eu estou ao vivo com o repórter Arthur Rodrigues para que ele nos conte quais são essas sanções e, claro, como você viu, estamos também com Samuel Pancha para fazer uma análise de como essas sanções elas se integram a esse momento da relação entre Estados Unidos e Brasil. Arthur, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Pois é, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou esses dois brasileiros, nessas três empresas brasileiras e mais uma empresa portuguesa. Um dos brasileiros é o Victor Shimada, que é conhecido como Japa, segundo o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, e a secretária dele é a Estela Oliveira, que tem alguns apelidos, um deles é Lara Croft, que é um apelido que lembra ali um personagem de jogo de videogame. Segundo essa apuração dos Estados Unidos, o Victor Shimada ele teria atuado na lavagem de dinheiro de cerca de 30 milhões de dólares, que seriam de atividades ilícitas nos Estados Unidos, e teria intermediado isso para enviar para o Brasil por meio de criptomoedas. O Victor ele é sócio dessa empresa Victor, aí o nome já diz, né? É uma referência ao próprio nome dele, que também aparece no escândalo brasileiro, que é o escândalo do Corinthians, o escândalo do patrocínio da empresa Vai de Bet. Essa empresa Victor teria sido usada ali para o PCC lavar dinheiro e utilizando ali o nome, o vínculo com o Corinthians para isso, né? E segundo a investigação que envolveu também o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI, o Victor Shimada ele também teria tido interlocução e teria atuado junto com diversos outros criminosos aí que atuam nos Estados Unidos, de outros países e em vários estados dos Estados Unidos. Arthur, obrigado por participar com a gente. Vamos conversar então um pouco aqui, saber do Samuel Pancha. Samuel que sempre está analisando as relações entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro, como a gente trouxe na matéria, Samuel. É a primeira vez que isso acontece desde que o PCC foi classificado como organização terrorista. Eu sei que a pergunta vai parecer um pouco ampla, mas eu queria que você pudesse analisar o que é que isso significa, porque, pelo que a notícia traz, de fato, há uma relação direta entre esses sancionados. Mas isso também tem uma questão política envolvida? Oi, Rafa, boa tarde para você, para o Arthur, para quem acompanha o Agora Metrópolis. Pois é a primeira vez que a gente vê isso na prática, mas não vai ser a última. Então, o que a gente está vendo agora é o anúncio pelo Departamento do Tesouro, mas a investigação é feita pelo Departamento de Justiça, né? Então, no fim das contas, é o FBI que conduz essa investigação e apresenta ao Departamento de Justiça. Então, para fazer comparação no Brasil, é como se a Polícia Federal fizesse a investigação, apresentasse ao Ministério da Justiça: olha, essas empresas, esses entes atuam aqui no país, eles têm ligação com essa organização terrorista, no caso o PCC, óbvio, para o governo norte-americano. E aí tem a decisão do Departamento de Tesouro lá, que é como se fosse a comparação, é como se fosse o Ministério da Fazenda aqui, de sancionar esses indivíduos. E a sanção a que eles estão, enfim, submetidos é a sanção OFAC. É o mesmo tipo de sanção a qual o ministro Alexandre de Moraes foi submetido. Não é o mesmo programa. O Alexandre de Moraes foi submetido ele foi colocado ali no programa da Lei Magnitsky, né, baseado na sanção Magnitsky, e eles são sancionados por outro programa, que é o Programa de Combate ao Crime Organizado na América Latina. E assim, a pergunta que o Rafa fez aí sobre análise política, eu acho que o que demonstra que os Estados Unidos estão
Então, enfim, estão dispostos a ir para cima dessas gangues terroristas. É que hoje teve essas gangues consideradas terroristas pelos Estados Unidos. É que hoje teve uma coletiva lá no Departamento de Justiça sobre o Trem de Aragua, que está na mesma situação que o PCC e o Comando Vermelho. É uma facção criminosa. Ela foi designada como terrorista pelo governo norte-americano. E hoje alguns membros foram presos nos Estados Unidos. Eu vou pedir para rodar o que o chefe do FBI, o Kash Patel, falou sobre, enfim, capturar os membros dessa facção terrorista mesmo fora dos Estados Unidos. E como eu disse, o Trem de Aragua está na mesma categoria que PCC e Comando Vermelho. Vamos ver se a gente consegue rodar. Thanks to President Trump's historic leadership and decision to designate Tren de Aragua as terrorists, because that's what they are, law enforcement was given the tools for the first time to go after this vicious gang for what they are, violent, vicious gangsters. And the reach, as you will hear, of the long arm of the law, that is the United States Department of Justice and our partners, will go wherever we find any one of these gangbangers to be hiding. We will get them anywhere in the country. We will go overseas to get them. And as you just saw last month with our successful takedown of the ATM jackpotting scheme led by Tren de Aragua, we will go overseas and get the highest ranking members of Tren de Aragua and bring them here to justice. Olha, vou trazer então novamente, bota aqui para mim, vou trazer novamente para você o nome dos brasileiros que foram sancionados pelo governo norte-americano por suposta ligação com o primeiro comando da capital. Lembrando que essa é a primeira vez que os Estados Unidos sancionam brasileiros desde que foi anunciado, então, de que eles vão considerar agora tratar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O primeiro é o Victor Henrique de Oliveira Shimada. Ele é sócio da empresa investigada por envolvimento em um escândalo do Corinthians. É apontado pelo Departamento do Tesouro como elo fundamental com agentes do PCC. E, segundo o comunicado do órgão americano, teria lavado mais de 30 milhões de dólares em diversas cidades dos Estados Unidos. E a Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, conhecida aí como Lara Croft, um dos nomes que foram citados, é descrita como parente de Shimada e atuaria como uma espécie de secretária e intermediária para a coleta de grandes quantias de dinheiro. De acordo com o Departamento do Tesouro, ela fornece serviços logísticos essenciais para a rede de lavagem de dinheiro e também está aí as empresas sancionadas, as brasileiras e essa última, que é de Portugal. Esse anúncio, Samuel, me chamou muita atenção. Qual a relação, nesse momento, da investigação com o governo brasileiro? Ou, a partir do momento em que houve essa classificação, esse tipo de ação não precisa passar pelo governo brasileiro para acontecer? Só voltar um pouco do que a gente assistiu ali do Kash Patel, claro, o chefe do FBI, porque o que chama atenção na fala dele é o que está aqui embaixo da gente, que ele fala em capturar membros de gangues no exterior. Então ali ele dá uma dica do que enfim, já aconteceu, se a gente considerar a captura do Nicolás Maduro, que segundo os Estados Unidos ali, ele era ligado ao Trem de Aragua, essa organização designada como terrorista. Ele foi capturado na Venezuela. Então ali, para ser bem claro, o Kash Patel está falando sobre o Trem de Aragua e não está falando sobre o PCC ou Comando Vermelho, mas é uma facção designada terrorista tanto quanto essas outras duas. Então a gente não sabe ainda como está essa relação aí nos bastidores entre o FBI e a Polícia Federal, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. A gente viu alguns atritos aí nos últimos dias, mas a disposição em capturar membros de gangues aí foi expressa hoje, esse vídeo é de hoje. A gente teve essa designação aí desses membros, supostos membros do PCC, né, segundo o governo norte-americano. A investigação aqui no Brasil também vai nesse caminho. E agora é ver se essas ações vão continuar, se outras pessoas vão, enfim, ser designadas também. A gente sabe que a lista é grande aí de pessoas envolvidas com essas facções criminosas. Por exemplo, o nome do Marcola, né, que é aí o líder do PCC reconhecidamente, não está na lista de sanções. Então essa lista deve aumentar aí nos próximos dias e vamos ver até que ponto vão essas ações no sentido de, na visão do governo americano, combater o que está, inclusive, na nota à imprensa do Departamento do Tesouro. Eles dizem que o PCC é a maior facção, a maior organização designada como terrorista do hemisfério, do continente. Então a atenção ao PCC e ao Comando Vermelho também, né, até pelo tamanho do Brasil, ela deve continuar aí muito grande pelo governo lá dos Estados Unidos, Rafa. E exatamente, é por isso que o ponto, que bom que você contextualizou, porque minha pergunta realmente tinha a ver com essa... Quando o chefe do FBI fala que vai capturar membros de organizações terroristas no exterior, isso dá uma indicação de que pode, por exemplo, fazer essa prisão acontecer no Brasil fora de contato com as autoridades brasileiras, de que há dentro desse escopo
da classificação do PCC como organização terrorista, essa possibilidade do governo americano entrar no país, fazer uma prisão, algo do tipo, dentro do país, sem necessariamente informar o governo brasileiro? Pelo que a gente viu até pela retórica do governo norte-americano, não é o ideal, né? O ideal mesmo ali é que haja cooperação. Como eu disse, é uma zona cinzenta ali. Como está essa cooperação da Polícia Federal com o FBI atualmente? Teve uma rusga ali, quando teve aquela prisão do Ramagem, enfim, o Adido foi até retirado aqui da Polícia Federal e o agente da PF foi expulso dos Estados Unidos. Essa cooperação para combater organizações terroristas, ela não existe ainda no sentido de específica para PCC e CV, porque é uma decisão recente, mas o caminho para até se evitar que isso aconteça é de fato a cooperação, Rafa. A gente vê que, pelo menos por enquanto, as ações são focadas em pessoas que reconhecidamente têm algum elo ali com o PCC e CV, mas até a troca de informações é muito importante que aconteça, é o que sempre aconteceu historicamente entre Brasil e Estados Unidos, e enfim, a forma de se lidar com isso, até para evitar essa atitude mais extrema de repente, ter uma ação dentro do Brasil, sem autorização do governo brasileiro, de autoridades norte-americanas, é realmente o caminho da cooperação e acredito que é o que o governo brasileiro tem que buscar nesse momento aí, considerando que a atenção está realmente focada nessas organizações criminosas na América do Sul, né, Rafa? Porque se a gente for falar de uma forma mais ampla, é óbvio que todos queremos que organizações como o PCC e o Comando Vermelho, independentemente de serem classificadas como terroristas ou não, elas de fato percam ali suas fontes, possam responder pelos crimes, mas o que a gente também não quer é nenhum trâmite diplomático envolvendo justamente criminosos. Se for para ter criminoso recebendo a punição, que seja por meio de união entre os países, que eu acho que é o caminho mais diplomático correto. Eu sei que estou parecendo um pouco Alice aqui quando falo sobre isso, mas eu acho que é importante, né? Porque rola esse receio de que possa acontecer algo mais grave. Não, e a gente comentou isso outro dia aqui no Agora, Rafa. A população brasileira, ela é inclusive favorável a essa designação. A maioria da população brasileira, segundo Datafolha, considera PCC e Comando Vermelho terroristas. Só que eles são contra uma intervenção norte-americana. Então a forma de lidar com isso, já que está posto, né, os Estados Unidos já designaram, é tentar fazer a cooperação ali. Olha, é terrorista para vocês, não é terrorista aqui, mas vamos combater porque a gente concorda que são criminosos e eles têm que ser combatidos. Então acho que esse é o caminho, mantendo a soberania, mas tentando ali de fato ter um combate mais efetivo a essas organizações. E a asfixia financeira, que é o caso aí, são empresas, né? É um ponto que inclusive o governo brasileiro defende. Então, é aproveitar aí, já que aconteceu, vamos tentar tirar o melhor disso, né? A gente sabe que quando aperta no bolso, a pessoa pode ser o que for, vai trazer resultados sim. Samuel, obrigado por participar comigo aqui no Agora. A gente está encerrando, porque daqui a pouco tem Panorama Metrópolis, tem muito assunto para esse Panorama Metrópolis, porque se aconteceu coisa na eleição de quarta-feira para cá, meu amigo, vai ter assunto demais com a Andresa Matais daqui a pouquinho. Obrigado, Samuel. Tchau pra você. Até amanhã às 15h30.